1 Crônicas 16. Introduziram, pois, a arca de Deus e puseram no meio da tenda que lhe armara Davi. E trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas perante Deus. Tendo Davi acabado de trazer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor. E repartiu a todos em Israel, tanto os homens como as mulheres, e cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Designou dentre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor, e celebrar e louvar e exaltar o Senhor, Deus de Israel, a saber, Asaf, o chefe, Zacarias, o segundo, e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel, com alaúdes e harpas, e Asaf fazia ressoar os símbolos. Os sacerdotes Benaia e Jaziel estavam continuamente com trombetas perante a arca da aliança de Deus. Naquele dia foi que Davi escorregou pela primeira vez a Asaf e a seus irmãos de celebrarem com hinos o Senhor. Rendei graças ao Senhor, invocai seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor, buscai o Senhor o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença, lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios, dos seus juízos, dos seus lábios, dos seus prodígios e dos seus lábios, vós descendentes de Israel, seu servo, vós filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra, lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações. Da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: dar-vos-ei a terra de Canaã como quinhão da vossa herança. Então eram eles em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela. Andavam de nação em nação, de um reino para um povo. A ninguém permitiu que os oprimisse, antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo: não toque nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Cantai ao Senhor todas as terras, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios, adorai o Senhor, na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras, pois ele firmou o mundo, para que não se abale, alegrem-se os céus e a terra exulte. Diga-se entre as nações, reina o Senhor. Ruja o mar e a sua plenitude, fogue o campo e tudo que nele há. Regozijem-se as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem a julgar a terra. Rendei graças ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dizei: salva-nos, ó Deus, da nossa salvação. Ajunta-nos e livra-nos das nações, para que rendamos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel,
desde a eternidade até a eternidade. E todo o povo disse amém e louvou ao Senhor. Então Davi deixou ali, diante da arca da aliança do Senhor, a Asaf e a seus irmãos, para ministrarem continuamente perante ela, segundo se ordenara para cada dia. Também deixou a Obed-edom com seus irmãos, em número de 68, e a Obed-edom, filho de Jerusalém, e a Oza para serem porteiros. E deixou a Zadok e o sacerdote e aos sacerdotes seus irmãos diante do tabernáculo do Senhor, num lugar alto de Gibeão, para oferecerem continuamente ao Senhor os holocaustos sobre o altar dos holocaustos pela manhã e à tarde, e isso segundo tudo que está escrito na lei que o Senhor ordenara a Israel. E com eles deixou a Emã, a Jedutum e os mais escolhidos, que foram nominalmente designados para louvar o Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Com eles, pois, estavam Emã e Jedutum, que faziam ressoar trombetas e símbolos e instrumentos de música de Deus. E os filhos de Jedutum eram porteiros. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa, e tornou Davi para abençoar a sua casa. 1 Crônicas 17, sucedeu que, habitando Davi em sua casa própria, disse ao profeta Natã: eis que moro em casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. Então Natã disse a Davi: faze tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. Porém Natã, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai, diz ao meu servo Davi, assim diz o Senhor: tu não edificarás casa para minha habitação, porque em casa nenhuma habitei, desde o dia que fiz subir a Israel, até o dia de hoje, mas tenho andado na tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo, em todo lugar em que andei com todo Israel, falei acaso alguma palavra com algum dos seus juízes? E quem mandei pacientar o meu povo, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Ora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos exércitos: tomei-te da malhada sobre o meu povo de Israel, e fui contigo, porque por onde quer que andastes, e eliminei os teus inimigos de diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo de Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbados, e jamais os filhos da perversidade o oprimam como dantes, desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Porém, abati todos os teus inimigos, e também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. Há de ser que, quando teus dias se cumprirem e tiveres de ir para junto de teus pais, que farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Esse me edificará a casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. A minha misericórdia não apartará dele, como a retirei daquele que foi antes de ti.
mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas essas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: Quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa para que me tenha trazido até aqui? Foi isso ainda pouco aos teus olhos, ó Deus, de maneira que também falastes a respeito da casa de teu servo para tempos distantes e me trouxe como se eu fosse homem ilustre, ó Senhor. Me trataste como se eu fosse um homem ilustre, ó Senhor Deus. Que mais ainda te poderá dizer, Davi, acerca dos homens feitas a teu servo, das honras feitas a teu servo? Pois tu conheces bem teu servo. Ó Senhor, por amor de teu servo, e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, para tornar notórias todas estas grandes coisas. Senhor, ninguém há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. Quem há como o teu povo de Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, fostes resgatar para ser o teu povo e fazer a ti mesmo um nome com estas grandes e tremendas coisas, desterrando as nações de diante do teu povo, que remistes do Egito, estabeleceste a teu povo de Israel por seu povo para sempre, e tu, ó Senhor, te fizestes o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor, a palavra que disseste acerca de teu servo e acerca da tua casa, seja estabelecida para sempre e faze como falaste. Estabeleça-se e seja para sempre engrandecido o teu nome, e diga-se: o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel, e Deus para Israel, e a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. Pois tu, Deus meu, fizeste ao teu servo a revelação de que lhe edificarias casa. Por isso o teu servo se animou para fazer esta oração. Agora, pois, ó Senhor, tu mesmo és Deus e prometeste ao teu servo este bem. Pois, agora servido de abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre e diante de ti, pois tu, ó Senhor, a abençoastes e abençoada será para sempre. 1 Crônicas 18. Para sempre. Depois disso, feriu Davi os filisteus e os humilhou. Tomou a Gate e as suas aldeias das mãos dos filisteus. Também derrotou os moabitas e assim ficaram por servos de Davi e pagavam tributo. Também Hadadezer, rei de Zoba, foi derrotado por Davi até Amate, quando aquele foi restabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. Tomou-lhe Davi 1000 carros, 7.000 cavaleiros e 20.000 homens de pé. Davi já retou a todos os cavalos dos carros, menos para 100 deles. Vieram os sírios de Damasco a socorrer a Hadadezer, rei de Zoba, porém Davi matou os sírios 22.000 homens. Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi e lhe pagavam tributo, e o Senhor dava vitórias a Davi para onde quer que ia. Tomou Davi os escudos de ouro que havia com os oficiais de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém, também de Bitbate e de Cum, cidades de Hadadezer. Tomou Davi muito grandes quantidades de bronze, de que Salomão fez
de bronze, as colunas e os utensílios de bronze, ouvindo Tou, rei de Amate, que Davi derrotara a todo o exército de Hadadezer, rei de Zoba, mandou seu filho Adorão ao rei Davi para o saudar e congratular-se com ele, por haver pelejado contra Hadadezer e por havê-lo ferido, porque Hadadezer fazia guerra a Tou. Adorão trouxe consigo objetos de ouro, de prata e de bronze, os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor juntamente com a prata e ouro que trouxera de todas as mais nações de Edom, de Moabe, dos filhos de Amon, dos filisteus e de Amaleque. Também Abisaí, filho de Zeruia, feriu 18.000 edomitas no vale do Sal, e pôs guarnições em Edom, e todos os edomitas ficaram por servos de Davi, e o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. Reinou, pois, Davi sobre todo Israel, julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ailude, era cronista. Zadok, filho de Aitube, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Salza, escrivão. Benaia, filho de Joiada, era o comandante da guarda real. Os filhos de Davi, porém, eram os primeiros ao lado do rei.